ISO ou ABNT? Você sabe o que significa esses selos e o que isso tem a ver com sustentabilidade? Hoje eu vou te explicar a diferença dessas normas ISO e ABNT e por que cada vez mais empresas estão se preocupando em atender esses critérios, seja ele ISO ou ABNT. Bom, para começar, é importante a gente entender que ISO é quando a gente fala internacionalmente. A ISO é uma norma internacional. Já a ABNT é uma norma nacional. ISO significa Organização Internacional de Normatização, enquanto a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E muita gente pode estar se perguntando, mas eu me lembro da ABNT quando eu escrevi o meu TCC, ou a minha tese, que eu tinha que seguir padrões, critérios de escritas para escrever uma pesquisa, por exemplo, um artigo científico. Sim, gente, a gente usa as normas, os critérios da ABNT. Mas a ABNT, ela cria vários critérios. Um deles é esse de escritas, mas também ela adapta certos contextos internacionais, como por exemplo, certas ISOs, para o contexto brasileiro. Então a ABNT, ela cria e ela adapta algumas normas. Já a ISO, ela cria normas internacionais. Tá, mas o que tem a ver? Qual é a importância? Qual eu devo usar? Isso depende muito da estratégia que você está fazendo para uma empresa ou que a sua empresa tem. Se você está pensando aí para mercados internacionais ou já está, é super importante ter um selo ISO, porque a ISO, ela identifica ela em qualquer lugar que você está, ou seja, você está na Austrália, por exemplo, se você trouxe um selo ISO que você fez no Brasil, as pessoas vão identificar esse selo porque é um selo internacional. Já a ABNT não, é um selo nacional, mas eles podem estar próximos e você pode usar tanto os dois selos, por exemplo, eu quero ter o selo ISO e o selo da ABNT e tá tudo bem, ou você pode escolher, eu quero ter só o selo ISO ou eu quero ter só o ABNT porque eu estou em mercados nacionais, eu não tenho interesse em pensar em mercados internacionais. O importante é entender que se você tem o selo ISO 14001, por exemplo, é de gestão ambiental, todo mundo vai entender esse selo. Já se você está no mercado internacional com o selo ABNT, não vai ser entendido porque é um selo nacional, mas ambos são super importantes. Um selo agora super importante da ABNT é a PR 2030, que ela criou critérios de como a empresa inicia as organizações de ESG, como é que ela cria os tópicos, como é que ela começa a se adaptar a esses tópicos. Então, a ISO, basicamente, ela criou algumas regras, seja de economia circular, de net zero, e a ABNT, ela tem adaptado alguns desses critérios. Por exemplo, a ABNT, ela adapta critérios que a ISO cria e ela traz para os moldes brasileiros, para como a gente adapta isso dentro de um contexto brasileiro, que é diferenciado. Agora, a ABNT de dupla materialidade, que é a BR 2030-2, ela analisa como a empresa precisa entender os impactos que ela tem no meio ambiente, que o meio ambiente tem nela. Também são adaptações, e a ABNT tem o selo dessa dupla materialidade. Já a ISO tem vários outros selos. Por exemplo, a ISO, ela tem um critério que é de economia circular para a cadeia de fornecedores, é a Supernova. Tem a ISO Net Zero, que inclusive eu fiz um trabalho para um cliente. Ele precisava estar alinhado, começar a trajetória dele de redução de carbono, mas ele precisava seguir algum critério que já existia, um critério internacional, e ele optou pela ISO. Então nós fizemos toda uma análise de como ele deveria, o que ele deveria iniciar, que estratégias, que tópicos, como é que a gente ia medir, quais são os KPIs, KPIs, para a gente poder auxiliar ele nessa trajetória de redução de carbono. Não tem a certa ou errada. Isso depende muito do contexto estratégico que está a sua empresa e qual dessas normas vão ser as mais importantes no contexto que ela busca, seja para novos clientes, novos mercados, abrir para investimentos, investidores. Então, basicamente, essas duas normas são super importantes, depende da estratégia que você está criando para sua empresa, mas não esquece, ISO, ela te dá um caminho. A ABNT te dá um caminho. Como a gente vai iniciar esses tópicos? A gente tem que seguir algum caminho, senão fica assim, eu iniciei. Tá, mas iniciei
eu tô me inspirando em quem? Em mim mesmo. Não, né, gente? A gente precisa seguir normas. E se tem já normas internacionais, que existem muitos estudos, muitos pesquisadores, muitas pessoas lá que dizem, para atingir isso, a empresa deve seguir esses critérios. Então, ao mesmo tempo, a BNT faz isso também do lado do Brasil, adaptando a contextos, políticas, economia brasileira. Ela faz uma análise, uma empresa no contexto brasileiro, ela precisa estar compliance com certos critérios para iniciar estratégias de ESG e para mostrar que realmente ela está no caminho de começar a preencher essa agenda, seja ela ambiental, social e econômica. Bom, gente, espero que eu tenha explicado um pouco para vocês, assim, de um jeito geral, o que significa ISO, ABNT, qual é o momento certo de você usar ela. Isso depende muito de quais mercados, quais estratégias você tem com a sua empresa, mas nunca esquecendo, gente, ESG é reputação, é estratégia, é grana. E aqui eu quero explicar para vocês um jeito muito simples de como você cria esse diferencial competitivo dentro desse mundo, desse novo mercado que é inteligente e que fala, assim, de sustentabilidade, de carbono, de inteligência artificial. Vejo vocês no outro vídeo.